colocamos aí nos grupos, são tantos grupos, né, nos WhatsApp. Hoje faleceu a mãe da Liege, sogra do Tiago Pimentel. Ela já vem em tratamento de saúde há alguns meses. E chega um momento em que vai chegar a hora. Então, a partir o velório é aqui, a partir de lá, 18 horas, aqui na Capela Santo Antônio. Quem puder, somente os homens, né? Os homens da igreja, quem puder passar lá hoje, né? Depois do culto, dá um abraço no Tiago, cumprimentar a Liege, levar esse carinho, esse apoio, que o Senhor continue consolando cada família, amém? Em nome de Jesus. E como nós ensinamos, como nós aprendemos, a morte é, se não o maior sinal de que nós somos pecadores. Eu não sou pecador, então nunca vou morrer. Então a morte é um grande sinal de que a raça humana caiu, pecou, desobedeceu. Que Deus possa abençoar as nossas vidas nessa meditação de hoje, nessa reta de fim de ano. Você estar vivo, eu estar vivo é um privilégio, irmãos. Olha que milhares e milhares e milhares de pessoas morrem todos os dias, de todo tipo, de toda forma, de toda maneira. A gente estar vivo é a graça de Deus, é o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? E o outro ponto, como diz a palavra: prepara-te, ó Israel, para encontrares o Senhor teu Deus. Ou seja, precisamos nos preparar para encontrar com Deus. Não sabemos o dia da nossa partida. E como nós nos preparamos? Carregando essa fé fielmente no coração, no Evangelho até o fim. Amém? Fé na palavra. Quero ler aqui em Mateus, capítulo 11, meus irmãos. O mês de outubro, mês de novembro, na Convenção Batista Nacional, nesse segundo semestre, é um tempo também dedicado para missões mundiais, missões internacionais, missões transculturais. Eu quero meditar com você, relembrar algumas coisas acerca da nossa vocação em Cristo Jesus, a minha vocação, a sua vocação, o meu chamado, o seu chamado, o meu comissionamento, o seu comissionamento. Amém? Então, primeiro ponto, Mateus capítulo 11, versos 25 ao 30. Mateus 11, 25 ao 30. Palavra do Senhor Jesus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse em oração: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Aqui ele chama os seus discípulos, ele chama cada um de nós de pequeninos. Estamos crescendo na fé. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, disse Jesus. Olha só, presta atenção. Quem é o Senhor Jesus? Quem é o meu Jesus? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim. Aí ele começa a se revelar. Aí ele lança a primeira fase do seu chamamento, a primeira lançada de rede. Vamos chamar essa rede de uma rede genérica. Que rede, pastor? Rede de pescador. Vinde a mim.
todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém? Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui, meus irmãos, dentro dessa realidade da nossa história de vida, desde o nosso nascimento até a nossa morte, cada um de nós, cada pessoa que vive neste mundo, tem a oportunidade de se deparar com esse convite de Jesus, com esse chamamento, com esses braços abertos, com esse carinho, com esse amor, com essa graça, com essa misericórdia. Amém? Todas as pessoas são convidadas, e quando ele fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E esse cansaço não é simplesmente um cansaço físico, um cansaço de quem trabalhou, um cansaço de quem não dormiu, um cansaço de quem está doente. Não, esse cansaço é um cansaço que abate o espírito, que pesa o nosso espírito, que pesa a nossa vida, que nos sobrecarrega, que vai causando na vida do ser humano aquele enfado, aquela sobrecarga, aquele desânimo, aquela pouca força, aquela fraqueza de que eu não consigo lutar no meu dia a dia, na minha existência. Então, esse convite é para todos. Por quê, meus irmãos? A gente cansa. Vou personalizar, tá? A gente cansa, irmãos. Você acha que não, mas a gente cansa. A gente cansa de ser um homossexual. A gente cansa de ser uma lésbica. A gente cansa. Pensa que não? A gente cansa de ser um ladrão. A gente cansa de ser um político corrupto. A gente cansa. A gente cansa de casar, separar, casar, separar, casar, separar. A gente cansa. A gente cansa, meus irmãos, de enganar, de mentir. Isso vai gerando na vida da pessoa essa sobrecarga espiritual que vai definhando a pessoa da vida. Por quê, irmãos? Eu perdi a estatística. Por que de hora em hora alguém se suicida, irmãos? Por quê? Porque de hora em hora alguém tira a vida, um idoso, um adulto, uma criança, um adolescente. Por quê? É o peso do pecado, é o peso da maldição, é o peso da morte, é uma vida espiritual carente que está oprimida, sobrecarregada, cansada. Então as pessoas se cansam, não se muda. As pessoas se cansam de encher a cara, as pessoas se cansam de se drogar. Está entendendo? As pessoas se cansam. Eu, com meus 15 anos, irmãos, meu pai era alcoólatra. Com os meus 15 anos, um ano só, menos de um ano, o Jobel andava comigo, a gente estudava junto. 15 anos, primeiro ano do segundo grau naquela época. Eu já sei, os meus amigos jogavam bola, a gente começava a beber, a encher a cara. Eu era meninão, nunca tinha ficado todo na vida, mas enchia a cara, bebia. Isso por quê? Isso porque lá no passado, nos meus 6, 7, 8 anos, eu já participava de trabalho de terreiro, de congar, sei lá se era um bando que banda, meu pai ali ficava possuído, eu via tudo aquilo. Sexta-feira a gente estava ali na Umbanda que banda, e domingo de manhã na igreja católica carregando uma dor. Mas esse tipo de vida cansa, irmãos, cansa até uma criança, cansa até um adolescente, cansa um adulto, cansa famílias, cansa, meus irmãos, vai cansando, certo? Então ali com meus 15 anos eu nunca tinha ficado embriagado, mas com 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, 4 meses, 6 meses, eu bebia, irmãos, ali que ficava tonto, pegava a minha bicicleta aqui na Rua do Magalhães,
descia a estrada da guarita, não tinha terra nova, não tinha ali aquele campo subindo ali na terra nova, que morava ali, escuridão, sem asfalto, mas ia de bicicleta, de boa, mas estava consciente. Tonto, mas consciente. Andando de bicicleta, 10, 11 horas da noite, meia-noite, sem medo de nada. Mas esse tipo de vida, irmãos, cansa o ser humano, cansa o homem, cansa a mulher. O pecado cansa o casamento, o pecado cansa a família, o pecado maltrata. Por isso que você vê as pessoas hoje que, com quase todas que você conversa, elas estão cansadas, ou desanimadas, ou desiludidas, ou machucadas, ou chateadas. Por quê? Porque o pecado é a maldição que desgraçou a vida da perfeita criação de Deus lá no Jardim do Éden. Então, o convite é feito, meus irmãos. Jesus convida cada um de nós: vinde a mim, venha a mim, venha para mim. Jesus, irmãos, agora eu falo para você, qual líder religioso, irmãos, pode estudar, pode pesquisar, pode pensar nos nomes aí da religião, fundadores, pessoas, santos, bispos, padres, pastores, apóstolos, profetas. Qual pessoa com essa autoridade falou assim: venha até a mim, venha para mim, venha até mim, que eu vou te aliviar, eu vou te socorrer, eu vou te dar uma resposta, eu vou te amparar, eu vou te dar um rumo, eu vou mudar a sua vida, eu vou transformar a sua vida. Irmãos, quem nessa história falou assim com essa autoridade, irmãos? Quem? Então, esse é o primeiro chamado, é o primeiro convite. Chama todo mundo, chama todo mundo. A igreja, nós somos a igreja. Então a igreja, nós aqui a igreja, com esse coração de Jesus, precisa estar preparado para receber todo tipo de gente também. Não importa como ela venha, ela pode vir do jeito que ela tiver. Mas o que não pode é Jesus chamar e a igreja colocar preconceito, não é verdade? Jesus querer abraçar, querer salvar, e a igreja resistir. Isso não pode. Então, esse amor de Jesus precisa estar no meu coração pelo pecador, no seu coração pelo pecador. Eu dizia para o nosso irmão Tiago Pimentel, quando eu compartilhava a enfermidade, né? Lá da finada, ora por ela, fala de Jesus para ela, evangeliza ela, fala. Isso é uma necessidade espiritual. Necessidade espiritual. Não te cansa, irmãos. Não te cansa. Não te cansa. Só Jesus não deixa a gente tirar a própria vida, irmãos, nesse mundo que a gente vive. Só Jesus tem poder para alimentar a esperança em nosso coração. Só Jesus tem força para fazer a gente ainda ter fé por nós, pela família, pelos filhos e pelos netos. Nós vivemos em um tempo onde nós precisamos dessa graça de Deus. Eu preciso acreditar pelos meus filhos, e eu preciso acreditar pelos meus netos, se assim tiver que ser. Eu preciso acreditar pela minha descendência. De onde vem essa força? Vinde a mim, vinde a mim, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, a minha direção, a minha vontade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Encontrareis, olha só, irmãos, a gente precisa de descanso na alma aqui na terra, porque não é o céu, irmãos. Lá no céu não tem morte, não tem dor, não tem lágrimas, não tem necessidade, não tem calor, não tem frio, não tem diabo, não tem demônio, não tem imperfeição, não tem palavras negativas. Não, nós precisamos, e encontrareis descanso
vossas almas. Irmãos, para a gente viver bem nessa terra, nós precisamos estar com a nossa alma resolvida, alma descansada, alma aliviada, alma fortalecida, alma alimentada. De onde vem tudo isso, meus irmãos? Jesus Cristo. Eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o guarda eterno, vem de Jesus. Amém? Então esse é o primeiro convite. Então, enquanto temos tempo, diz a palavra aos Gálatas, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E o maior bem que nós podemos fazer a uma vida dos irmãos, o maior bem, o maior tesouro, a maior riqueza nessa terra é o que? É apresentar Jesus Cristo, aquele que tem poder para dar a vida eterna. Eu não tenho, a denominação batista não tem, nenhuma outra pessoa no mundo tem, mas Jesus pode arrancar o peso da maldição da vida, arrancar o peso do pecado, arrancar o peso da sobrecarga e colocar ali um jugo suave, uma carga leve, uma vida capaz de caminhar e conquistar essa terra. Então, é a nossa responsabilidade. Então Jesus chamou você. Eu creio que aqui não tem ninguém que ainda não entregou a vida a Jesus. Eu creio que você já entregou a sua vida a Jesus. Eu creio que você já convidou Jesus para entrar no seu coração. Então, se você já fez isso, então é para você ter uma alma em descanso, uma alma em alívio, uma vida sendo dirigida. Você já antes o pecado nos dominava, nos escravizava, agora não. Nós já temos o poder e a graça de resistir ao pecado, de dizer não ao pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, então nós já temos essa força, essa graça. Antes não, por isso que o fardo pesava, a carga pesava, a maldição pesava, porque eu era escravo, eu era escravo, eu era escravo, eu era escravo. Agora não sou mais escravo. Você em Cristo não é mais escravo. Agora você tem força para dizer não ao pecado. Você tem força na palavra do Espírito Santo para vencer seus desafios, para se fortalecer, para superar as adversidades. Você tem força. Então, que o Senhor nos conserve assim. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Aqui, eu quero ler outro texto aqui em Efésios, para reforçar a importância da sua posição em Cristo. Capítulo 1, Efésios capítulo 1, diz assim, verso 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Pecadores? Não. Santos. Para que fôssemos repreensíveis? Não. Para que fôssemos irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, nesse convite de Jesus, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, o que aconteceu? Deus te elegeu antes da fundação do mundo. Deus pensou em você, Deus planejou a sua salvação antes da fundação do mundo.
Deus te amou antes da fundação do mundo, e Deus predestinou você para ser membro da família de Deus. Tudo isso por amor. Tudo isso por amor. Por amor. Então, essa é agora a nossa posição em Cristo Jesus. Jesus me chamou, eu aceitei o convite. Jesus tirou o fardo pesado, tirou o jugo da escravidão, e colocou a sua vontade, a sua direção, e colocou um fardo leve, colocou um alívio, um descanso na minha alma. Eu tenho convicção de que Ele me ama, de que Ele me predestinou, de que Ele me elegeu para que eu possa agora viver segundo o seu propósito. Amém? Então, meus irmãos, essa é a primeira realidade da nossa posição em Cristo Jesus. Amém? Aqui quero ler aqui em Mateus capítulo 28, após a ressurreição de Jesus. Mateus capítulo 28, a partir do verso 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então agora, em Cristo Jesus, cada um de nós, como membros da igreja de Jesus, a igreja de Jesus é o quê? É o corpo de Jesus na terra. A igreja de Jesus é a única agência, entidade espiritual que tem autoridade com êxito, na verdade, para pregar o Evangelho, para fazer a oração da confissão. A igreja, veja só o que aconteceu lá em Mateus 18. Deus falou assim para Pedro, Jesus falou para Pedro: eu te dou as chaves, Pedro. Eis que eu te dou as chaves do reino. E tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, sobre nós, irmãos, há essa autoridade espiritual sobre a vida da igreja. A igreja tem essa autoridade para ministrar, para pregar, para orar para os enfermos, para propagar a mensagem da salvação. A igreja tem autoridade para fazer batalha espiritual, guerra espiritual, impedir que haja uma guerra, impedir que haja uma revolta na sociedade, impedir que haja terremoto, impedir que haja algo na natureza. A igreja tem essa autoridade. É só exercitar. É só a gente orar. Não é verdade? De vez em quando, na oração do meio-dia, a gente faz umas orações. Se você acompanha alguma coisa, né? Algumas coisas você passou também louco, parece. Você parece também variado pelo louco. A igreja foi chamada para fazer batalha espiritual. Sabe por quê? O espírito não pode fazer isso. O macumbeiro do lado do bem não pode fazer isso. Os perdidos não podem fazer isso. O Cuiabá Futebol Clube, Flamengo Regatas, não pode fazer isso. Como é que é? PT, PL, PMDB, você pode fazer isso. Quem pode fazer? Eu e você, a igreja. A igreja
igreja tem essa autoridade para que então, ide, fazei discípulos de todas as nações. Está terminando o ano, começando 2024, é tempo de reflexão, todo ano, né? Fim de ano, né? Como está a sua família? Toda a sua casa serve a Jesus? Sua casa, onde você mora, quem mora com você, quem influencia você, todos já ouviram o Evangelho? Todos, você já testemunhou do que Deus fez na sua vida para eles? Você já compartilhou? Você tem orado? Você está orando? Então começa na nossa casa. O primeiro campo missionário nosso, irmãos, não é a África, nem a China, nem a Bolívia, nem a Amazônia, nem o Nordeste. O primeiro campo missionário nosso é a nossa casa, é a nossa família. Porque se aquele cidadão morresse em Jesus, ou se aquela cidadã morresse em Jesus, conforme nós aprendemos na Bíblia, não sou eu quem escreveu a Bíblia, estará eternamente perdido. Há uma velhinha, 7 velhinhas, há uma missa, há um purgatório, há uma reencarnação, conforme a Bíblia. Só se a gente não está entendendo tudo direito, né? Deus vai revelar, está eternamente perdido. Não adianta pregar para o defunto, não adianta ir lá no cemitério querer salvar o defunto. Você pode visitar o túmulo, limpar o túmulo, capinar o túmulo, lubrificar o túmulo, mas o destino eterno daquela pessoa está, pastor, porque tem que ir no cemitério, cuidar, zelar, tal, porque um dia vai acontecer a ressurreição dos mortos. Os túmulos vão se abrir, então tem que cuidar do túmulo, não é cuidar do defunto, é cuidar do túmulo no qual o defunto vai ressuscitar. Então, temos que fazer isso em vida, irmãos, em vida. E se o seu parente não morreu ainda, glórias a Deus por isso. Não deixe de falar, não deixe de evangelizar, não deixe de testemunhar, porque se essa pessoa morrer sem Jesus, estará perdida. E Deus só precisa de uma pessoa na casa. Quando eu fui para a igreja, lá em 81, meu pai naquela vida, com a minha família, eu fui o primeiro. Deus, pela sua graça e misericórdia, através da leitura da palavra, foi me arrancando daquele lamaçal de morte, foi me arrancando gradativamente. Depois de um ano, toda a minha família na igreja, meus pais, mais 7 irmãos. Na casa da pastora Sandra, a mesma coisa, verdade? Todas as pessoas, ela foi indo primeiramente com propósito para Elisandra, depois de um tempo, você chegando mais 1, mais 2, mais 1, mais 2, hoje, todos conhecem a palavra, estão na igreja, quem não está firme na igreja conhece a palavra. Meu sogro faleceu salvo em Cristo, minha sogra faleceu salvo em Cristo, o meu pai faleceu salvo em Cristo. Quando eu falo salvo, que professa a fé, eu creio que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. Eu creio. Morreu para me salvar. Eu sou pecador. Isso é reconhecimento. Então, Deus quer fazer isso também na sua casa e família. Para encerrar, Tiago, e você pensa que não temos mais nada a fazer? Temos. Dia 21, vamos lá na casa, a família do Amorim, 21, estaremos lá, levando a arca da aliança, a presença de Deus, a presença de Jesus. Por quê, irmãos? Porque aqui em Tiago, capítulo 5, Tiago, capítulo 5, depois de Hebreus, olha só
só o que diz a partir do verso 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? O que nós temos que fazer? Orar. Como família, lá em casa, na comunidade, como igreja, se for preciso, lá na escola, com os colegas, com o colega, lá na empresa, enfim. Quem tem a autoridade para conduzir isso aqui, irmãos? A igreja de Jesus. Você salva em Cristo Jesus. Está alguém contente? Aleluias. Cante louvores. Cante. Se está alegre, não é hora de chorar. Só se for de alegria. Mas é hora de louvar, cantar, soltar o talento que está enterrado dentro. Está alguém entre vós doente? Vamos fazer o quê? Chame os presbíteros da igreja. Chame os obreiros da igreja. Chame o líder. Chame o pastor. Chame o diácono. E orem sobre ele. E orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. Eu acho isso tremendo, não vai só curar, vai salvar. Amém? Salvará o doente, e o Senhor o levantará, se houver cometido pecados, serão perdoados. Olha só o que nós podemos fazer na vida de alguém, gerar na vida de alguém, influenciar. 16. Nós confessai as vossas culpas uns dos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Aí vai falar de Elias. Então, confessai as vossas culpas uns dos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Nós estamos aqui, meus irmãos, fazendo isso na quinta-feira, declarando palavras de bênção, palavras proféticas, palavras de vida sobre o ano de 2024. E a palavra já nos ensina que o justo viverá pela fé. Eu nem sei se eu vou estar vivo em 2024, nem sei se eu vou chegar no meio do ano que vem, eu nem sei se eu vou chegar em 31 de dezembro de 2024, mas pela fé, ainda enquanto temos vida, a palavra vem a nós e diz: profetiza, filho do homem, profetiza, filho do homem. Quem vai fazer isso não é o anjo, muito menos o demônio. Quem vai fazer isso não é Deus, não é o Espírito Santo, nem Jesus. Quem vai fazer isso é a gente. Profetiza, filho do homem. Declara vida sobre esse vale de ossos secos, lá em Ezequiel 37. Então, meus irmãos, quando você lê aqui sobre Elias fez uma oração, a autoridade da igreja. Elias fez uma oração que impactou 1 ano, 2 anos, 3 anos, mais meio ano. A sua oração, a oração que você faz com o casal, a oração lá na sua casa, a oração do propósito, quando você escreve essa campanha profetizando algo, coloca nesse propósito da taça com óleo da unção. Quando você faz isso, você poderá estar gerando no mundo espiritual coisas que vão impactar a sua vida, não só em 24, mas em 25, em 26, em 27, em 28. É o poder da oração e da autoridade que está sobre a nossa vida. Quando você lê Gênesis 49 e 48, Gênesis, Jacó
chama os filhos de José, primeiro, depois Jacó chama os seus filhos e abençoa cada um. Essa bênção, irmãos, essa bênção feita, vamos arredondar, 4 mil anos. Essa oração feita, essa bênção liberada há 4 mil anos atrás, impacta os filhos de Jacó até hoje em nossa sociedade. O poder de oração. Então, as palavras geram morte ou vida. Aí eu achei interessante sobre Rubem, que era o filho mais velho. E quando a gente abençoa, está orando, e o Espírito Santo te guia, irmãos, você pode falar coisas que não vai entender. Mas se é o Espírito Santo, deixa caminhar, deixa viajar. Aquela é igual profecia, né? O profeta falou isso, irmão, se é de Deus, guarda o seu coração, no tempo determinado, vai cumprir. E se cumprir, não se assuste, não desmaie, não pense que o mundo vai acabar. E se não cumprir, porque não veio de Deus, ou alguém orou, ou a igreja orou, fez guerra espiritual, batalha espiritual. Ele começa dizendo lá em 49, acerca de Rubem, seu filho mais velho: você é excelente, você é meu primogênito, você é uma bênção. Aí ele muda: mas você não será mais excelente. Aí você lê: por quê? Porque você subiu na cama do seu pai com a concubina dele. Hoje tem muita gente na igreja querendo ser abençoada, passar com a vida travada. Por quê, irmãos? Não fez isso ainda. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Só o Espírito Santo de Deus pode trazer à nossa lembrança coisas em nossas vidas que nós precisamos confessar, que nós precisamos ser ministrados, que nós precisamos de uma cura, senão a nossa vida vai ficar travada. Estava conversando com a pastora na semana retrasada e falei: estive analisando a minha vida nesses últimos anos, eu acho que eu preciso de cura nesse ponto e nesse ponto. Falei para ela, verdade. Ela ouviu, entendeu o contexto. Eu acho que eu preciso ser ministrado cura nessa questão e nessa questão. Os acontecimentos da nossa caminhada, história de vida, né? Trabalhando no banco, ministério, vida cristã. Então, irmãos, aí eu estive conversando com um pastor trabalha com ministração, tem experiência em batalha espiritual, e ele falou algo interessante. Ele falou: olha, essa entidade, ela às vezes atua de geração em geração. Quando ela não pega o filho mais velho, quando ela não quer que o filho mais velho dê continuidade, vai pegar o caçula, vai pegar o último dos filhos. Eu falei: é mesmo, né? Aí ele entendeu algumas coisas que eu falei para ele, e eu também entendi algumas coisas que a gente vivencia, na verdade, essa coisa de o inimigo tentar paralisar uma vida, ou a gente, ou a vida de um parente, ou a vida de um amigo, ou a vida de um irmão. Então, a igreja está aqui para isso, meus irmãos. Quem é a igreja? Eu e você. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Quando nós oramos, a cura é ministrada, o milagre acontece, o mundo espiritual se move, Deus trabalha por nós. Amém? E quem que vai fazer tudo isso, irmãos? A igreja. Não é o pastor Saulo, não é só o pastor Celso, não é só o irmão Edson, não é só o irmão Tiago, não é só a intercessora Sandra. Não, quem vai fazer isso, irmãos? A igreja.
Você é membro do corpo de Cristo, sobre nós há essa unção e autoridade para gerar vida, impactar pessoas, mudar a história de vidas, mudar a história de famílias que estão próximas de você, e nós temos essa responsabilidade em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar em pé. Quero fazer uma oração, aleluias, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Prepara para a canção.